Então, nós vamos começar a nossa última fase deste encontro, onde a gente vai fazer uma reflexão inspirada em tudo que conversamos, sentimos e tudo que o anjo de cada um de nós possa nos inspirar. Estamos lendo o capítulo 3 do Evangelho de João, e o versículo hoje foi de 31 até 36. O subtítulo desse capítulo é Aquele que vem do alto. Nós vamos começar, então, essa reflexão com as duas primeiras frases desse capítulo. Diz assim: aquele que vem do alto está acima de tudo. Aquele que vem do alto está acima de tudo. Aquele que é da terra é terrestre e fala de modo terrestre. E aqui nos dados, ele fala assim: a terra representa a esfera do criado, com as suas capacidades e seus limites. Contrapõe-se ao céu, isto é, a Deus, de cuja condição seu enviado Jesus participa plenamente. Repetindo a primeira frase, aquele que vem do alto está acima de tudo. Eu convidaria cada um de nós a imaginar tudo que veio do alto com cada um de nós, ao nível de sentimentos, pensamentos, valores. Tenta entrar em contato com essa substância, imaginando que nós trouxemos do alto para guiar a nossa vida aqui na Terra. Nós trouxemos bastante elementos do alto, sentimentos nobres, pensamentos amplos, inclusivos, valores elevados. Então, tenta identificar aquilo que você reconhece, que convive com você e que veio do alto. A sua cestinha que você trouxe com você do alto. Fazendo uma retrospectiva nos aspectos da sua vida, onde o alto tem podido se manifestar. Escolhas que reafirmam sua conexão com o alto, sentimentos, pensamentos, vontades. É como se você se desse agora um espaço para conhecer o que você trouxe do alto desta vez, como insumos, recursos para a sua vida aqui na Terra, e para, de fato, que as coisas do alto trazidas por você, elas vieram para elas iluminarem sua vida aqui na Terra. Nossa vida é iluminada pelas coisas que nós já trouxemos do alto, quando a gente escolhe dar lugar a essas presenças do alto dentro de nós. Então, vou observando no mundo de sentimentos. Quais são os sentimentos mais nobres que você já se viu sentindo? O perdão, por exemplo, é um dos sentimentos mais nobres que a gente pode ter, porque ele implica em que a gente compreende que naquele momento a pessoa trouxe a nós algo que a gente precisava se encontrar, que tem a ver conosco. Então, eu não tenho que punir o estafeta, eu tenho que cuidar do conteúdo da carta, ele é meu. Então, toda vez que eu posso perdoar alguém, eu estou nesse nível alto de sentimento que inclui a compreensão de que a vida não começa quando a gente nasce, nem termina quando a gente morre. Essa vida tem um ciclo muito mais amplo. E é desta amplitude, dessa vida anterior a esta, que vêm as coisas desagradáveis que nos visitam.
São sementes que a gente plantou no passado, quando não tínhamos ainda consciência de quem éramos, estávamos presos a sentimentos menores, pensamentos mais limitados. Então, lidamos com a realidade de uma forma limitada. E isso gera nas pessoas em volta sofrimentos, dores, que depois voltam para nós. Porque a nossa vida aqui na Terra tem um efeito bumerangue. Tudo que a gente esparge dá uma volta longa e volta para nós, na luz e no si. Isso é mais um input para que cada um de nós possa tentar olhar. Se eu tivesse trazido uma mochilinha do céu, do alto, quando eu vim, o que que ela era composta? Tente dizer para você, com verdade, eu reconheço que eu nessa vida não trabalhei por ter este sentimento comigo, este pensamento comigo, e trouxe ele do mundo espiritual. Você está desenhando aos seus olhos a sua percepção do seu eu espiritual, de como ele é preenchido por dentro, que é que ele carrega de bons impulsos no pensar, no sentir e no querer. Vendo isso, olhe com essa distância amorosa, essa bagagem que você trouxe, e se permita agradecer a todos aqueles que em todas as vidas trabalharam para te ajudar a desenvolver a conexão com esses valores, com esses sentimentos, com esses pensamentos. Todos os lugares em nós que pulsam verdade e amor, ali dentro tem a participação de muitos corações que nos educaram, nos esclareceram, nos encaminharam para o bem. Então, a gente não é só no que em nós é espiritual. A gente carrega uma pequena multidão de seres que são na nossa família espiritual. Tome consciência disso, porque isso nos fortalece para o exercício dessa dimensão de consciência. E de onde viria, então, tudo que em nós não comunga com o mal? Vem da Terra. Não da Terra, planeta, mas das nossas experiências aqui, antes de que a gente se desse conta de que era um espírito vivendo na Terra. Ou seja, em épocas onde a gente caminhou pela Terra acreditando que a gente era o nosso corpo, as nossas posses, os nossos dons atuantes na Terra, tipo nossa inteligência, nossa força muscular. Houve um tempo em que isso era tida de diferenciação. Quando tínhamos uma vida ainda muito primitiva, quem tinha mais força mandava. Hoje está mais repousado na inteligência, mas ainda é terrestre. Então, olhemos para esse nosso ser terrestre, cheio de certezas, cheio de restrições, que esse nosso ser terrestre, ele é passado, ele foi gerado em épocas onde a vida era restrita mesmo. Então, todas essas nossas partes que são muito rígidas, muito fixas, muito apequenadas, elas são heranças de nós, na nossa vida na Terra, desconectada do Espírito. São partes nós que estão pedindo que a gente atualize elas, permita elas se relacionarem com o nosso espírito dentro do nosso coração, para que elas possam ampliar seus horizontes. Quando este momento, que em nós acontece todo dia, se tornou um momento crítico na Terra, quando os homens estavam a ponto
de colocar em risco o projeto humanitário, porque eles se separaram da revelação, como antes acontecia, o conhecimento, começaram a conhecer com a sua própria inteligência, e aí se acharam maiores do que eram por causa dessa inteligência. Começaram a achar, então, que eram semideuses e se afastar de Deus. E aí querer dominar a terra, a natureza, os outros homens. Esse é o nosso homem terrestre, separado da memória da nossa consciência superior, do nosso eu espiritual, toma o que é pequeno como grande e limita o nosso olhar. Carregamos este homem terrestre dentro de nós, esperando que possamos escolher que a guiança da nossa vida seja feita pelo nosso eu espiritual, pelas inspirações que ele, através do nosso anjo, nos traz. E para isso é necessário que a gente escolha uma vida que vai além do materialismo terrestre, que faz participar da nossa vida a nossa vida espiritual. E essa vida, ela não cresce espontaneamente, ela é fruto da nossa dedicação a conhecê-la, desenvolvê-la e praticar. Ela não cresce como crescem os nossos cabelos. Ela só cresce na medida e só se amplia em profundidade e extensão na medida em que nos dedicamos a cultivar. E para isso, é preciso que a gente tenha consciência de que precisamos vencer o nosso principal elemento criador de dificuldades que está dentro de nós mesmos, que é o egoísmo. Se não tivermos uma clareza de que vencer o egoísmo é a condição para termos uma vida espiritual saudável, rica, intensa, encarnada na Terra, renovando a nossa vida na Terra, se não tivermos essa consciência, a gente certamente criará uma pseudo-vida espiritual, uma miragem no deserto, que é uma ilusão da vida espiritual, que é quando praticamos as coisas de Deus manipuladas pelo nosso eu terrestre. Aí caímos na miragem do espírito. E essa miragem, ela não sacia a nossa fome de manifestar o nosso espírito na Terra. Ela nos deixa sempre sedentos, ansiosos, porque é uma pseudo-vida espiritual, misturada então com a vaidade, com o orgulho, com a prepotência, para que possamos dar passos na direção de construir uma trilha que nos leve a uma vida espiritual. Precisamos, de fato, compreender que o egoísmo, isso na prática significa estar completamente vinculado ao seu próprio umbigo, em todos os níveis, seja só achar que é correto o que você pensa, o que você faz, o que você sente. Isso está na prática vinculado ao egoísmo. Achar que a sua palavra, o seu olhar, o seu tom é o único que serve, isso está vinculado ao egoísmo. E às vezes isso é tão naturalmente aceito na vida social que a gente nem se dá conta de que isso é egoísmo. Como seria vencer o egoísmo? É compreender, por princípio, que como estamos dentro da carne, temos um limite na nossa percepção. Portanto, que enxergamos dentro da carne uma nesga da realidade. Quem é que me amplia o olhar? O meu amigo, o meu irmão,
o meu inimigo. São eles que me fazem olhar para coisas que eu jamais pensaria. Porque aqui, quando estamos presos na nossa egoidade, no nosso egoísmo, a gente só enxerga uma pequena fresta da realidade. Então, quem me tira desse torpor, dessa ilusão, é o olhar do outro. Que mesmo que esteja preso no egoísmo, o egoísmo dele é próprio dele. De alguma forma me confronta, me coloca diante de outras possibilidades. Então, o isolamento, o fechamento em si mesmo, é quase como se fosse o ferrolho que fecha a nossa porta interna. A atitude que nos abre, que nos amplia, é estar sempre pensando: o que é aquela outra pessoa que está na minha frente viu que eu não vi? E o olhar dela vai ampliar o meu. Por exemplo, na prática aqui da conversa sobre as palavras do João no Evangelho, todos nós experimentamos isso. É tão bonito quando alguém traz a sua experiência toca em aspectos que eu mesmo não teria visto. Então, poder ouvir com o coração aberto o que o outro me traz, mesmo que não seja sobre mim, que seja sobre a compreensão, por exemplo, de uma palavra, é sempre uma experiência de vencer o egoísmo. Porque eu saio da ilusão de que só o que eu vejo é real. O egoísmo, ele está totalmente fechado naquilo que eu enxergo. É um ismo, né, do ego, egoísmo. Uma cultura a esse pequeno olhar. Tudo que nos amplia nos leva a ir, pouco a pouco, se libertando do egoísmo. E se a gente puder, além de ampliar o pensar, ampliar o sentir e o fazer, que é se permitir fazer junto com outras pessoas, coisas, isso é uma oportunidade incomensurável para a superação do egoísmo, porque cada um tem uma experiência no fazer. E se eu estou no egoísmo, eu quero que todos façam só do meu jeito, e não do jeito que todos acordaram, que é o melhor para aquele conjunto, porque propicia mais crescimento. Então, se quisermos se nos libertarmos desse homem terrestre, precisamos ouvir o homem celeste de cada pessoa que nos cerca. E o homem celeste, aquele que trouxe do alto, todos vêm do céu, com impulsos. Então, todos têm o que nos dizer, se tivermos ouvidos de ouvir. E na medida que a gente puder tomar isso como um caminho, como uma forma de estar no mundo, saber o que você percebe e depois permitir com que aqueles que estão em sua volta percebem, você possa ampliar o seu olhar. Você está escolhendo uma vida que é um antídoto para o egoísmo. E se você puder ampliar o seu sentir e mais ainda o seu fazer, esse antídoto penetra em camadas ainda mais profundas do egoísmo. O egoísmo que habita em nós é a primeira coisa que precisamos compreender, que precisamos vencer, para que possamos criar espaço para o que trouxemos no alto possa fazer parte da nossa vida. Aquele que vem do alto está acima de tudo. E esta parte desta frase nos coloca, então, diante de outra questão. A primeira é: do lugar ao que aqueles que podem ampliar possam se expressar, enriquecer a minha vida. Esse é o primeiro ponto que acabamos de refletir. O segundo ponto é o que eu faço com isso.
qual é o lugar que eu dou para aquilo que vem do alto através de outro, e mesmo através de mim. Porque para o nosso ego, aquilo que vem do alto através do nosso eu espiritual, que nos inspira, também é tão distante do nosso ego como aquilo que vem do outro, que vem do outro. Então, qual é o lugar que eu tenho dado na minha vida para aquilo que vem do alto? Através de mim mesmo ou através de outra pessoa? Aqui na palavra de João, ele fala que o que vem do alto está acima de tudo. O que será estar acima de tudo? Acima de tudo significa estar para além daquilo que eu consigo conceber. Exatamente se o que eu consigo conceber vem do homem terreno. Porque se vem do eu mais espiritual, vem do alto. Mas frente ao eu terreno, que vem do alto, está acima de tudo. E embora seja assim, em verdade, nem sempre conseguimos dar ao que vem do alto este lugar. Está acima de tudo. Poderíamos refletir o que é estar acima de tudo. Quando algo está acima de tudo, o que significa isso para mim, individualmente? Penso que cada um reflita sobre isso. O que é que eu considero que está acima de tudo na minha vida? Isso que eu considero que está acima de tudo veio do alto? Às vezes, colocamos no alto, acima de tudo, fazemos uma inversão, colocamos coisas que vieram da terra, que deveriam estar subordinadas ao que vem do alto. E esse é o terceiro ponto. A gente observar a relação daquilo que vem da terra, de baixo, em relação àquilo que vem do alto, do nosso eu espiritual. Quem tem guiado nossas vidas, nossos caprichos, nossas dores, nossos traumas, tudo isso vem da terra. As nossas inspirações, as nossas descobertas, nossos arrais, os valores já espiritualizados que trazemos conosco. Como tem sido humildinho, o meu dia a dia, a relação daquilo que eu já trouxe, que veio do alto, comigo, aquilo que eu aprendi aqui na convivência com os outros. Eu deixo essas coisas na prateleira dos meus pensamentos interessantes, ou de fato eu faço este trabalho de trazer para o dia a dia, para o miudinho do meu dia a dia, todas as renovações que eu tive ao encontrar o que vem do alto, seja em mim mesmo, seja através do outro. Pare um pouquinho e examine em sua vida, do pensar, do sentir e do querer. Em qual delas e dos valores? Em quais delas? O que vem do alto predomina. De verdade está acima de tudo. Às vezes tem um aspecto dessa vida, né, a vida inteira. Tenta identificar, tenta fazer o degradê. O que mais se mantém regido pelo alto em mim seria o quê? Meu pensar, meu sentir, meu agir ou meus valores? E o que é que está mais comprometido, menos regido pelo alto em mim? Onde é que eu permito que o meu homem da terra mais guie os meus passos? No meu pensar, no meu sentir, no meu agir ou nos meus valores? Aonde eu preciso permitir que essa palavra de João, que vem do alto, se torne uma estrela guia para mim? Onde eu preciso olhar de frente em que aspecto da minha vida eu tenho deixado o homem terreno predominar. Certamente é no aspecto da minha vida onde eu sofro mais.
Porque ser orientado pelo terreno e sofrer é uma questão de natural, é assim que funciona. Ser orientado pelo que é do alto em mim e sentir alegria, bem-estar, confiança, progresso, é também natural para aquele que vem do alto. Tendo então constatado, feito uma análise interna, é hora então de falar com Deus, falar com o Criador e pedir ajuda para que você possa vencer os obstáculos que lhe dificultam trazer o seu eu espiritual para a Terra nesse aspecto do pensar, sentir, querer. Paulo, o apóstolo, falava do espinho da carne. É disso que ele falava, que aqueles padrões dissonantes do nosso velho homem, que ainda habita em nós, e frente aos quais precisamos da ajuda divina para transformar. Seja essa ajuda divina vindo através da expansão da nossa consciência para compreendermos como funcionam esses mecanismos e ajudar a trabalhar, a transformar pela consciência, ou seja, pela ação da graça, os pequenos milagres do dia a dia. As duas formas são possíveis e estão disponíveis para cada um de nós. Veja qual é aquela que mais alenta seu coração. Escolha cultivar a vida, para que você possa ter as duas entradas para o seu trabalho de realinhamento com o seu ser que veio do mundo. E fale intimamente com Deus, Pai celestial e divino. Aqui estou eu, tua filha, teu filho, observando a minha dificuldade em encarnar o meu eu que veio do alto. O meu velho homem, Pai, me acha, dificulta. E eu te peço, no fundo do meu coração, me ampare, Senhor, coloque a sua mão sobre o meu coração, para que eu possa me fortalecer e empreender essa jornada de autotransformação. Eu já sei que sem a tua presença eu vou muito perto e não consigo dar passos significativos. De joelhos no coração, eu te peço, me ampara, Pai, me ampara nessa jornada, para que eu possa ser vitoriosa frente ao egoísmo que ainda carrego, e que eu possa ser vitoriosa frente à rendição que eu preciso fazer para colocar acima de tudo aquilo que me deixa essa possibilidade de expandir e de compreender. E que essa minha escolha possa ser sincera e verdadeira, amparada pelo teu amor, possa se aprofundar, se ampliar e possa inspirar os meus amigos, mesmo sem palavras, que eu possa testemunhar, ter encontrado com a tua presença, realizando mudanças profundas na minha vida, e que essas mudanças internas possam servir de inspiração a todos aqueles que vivem no meu campo e que também buscam, que eu possa também ter olhos para ver o comportamento inspirativo daqueles que estão à minha volta, e tomá-los como presente, estímulo, chamados no teu amor,
para a minha transformação. Por último, Pai, quero te agradecer por toda a guiança recebida ao longo da jornada, pela presença do anjo guardião, me apontando caminhos, me protegendo de descaminhos. Que bênção, Pai, poder desfrutar do teu amor em forma de engenharia cósmica, tão linda, tão maravilhosa. Pensemos além de nós, humanidade, e bem sentir as alegrias centuplicadas do teu amor em nosso coração, e que possamos permitir que essa alegria centuplicada em nosso coração se transforme em força viva de mudanças, transformações, permissões, para que o nosso espírito encarne no terra, o tanto que sonhamos no mundo espiritual. Protege-nos, Pai, cada um de nós que tem com sinceridade buscado o teu amor e a tua verdade. Que assim seja. Amém.